חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום. Eu sei que eu sou maior. É. Eu sou de maior. Alguém está sentindo calor? Não. Um pouquinho. Pois é. Bota 19. Shabbat Shalom a todos. Nós estamos ainda diante do Todo-Poderoso, porque nós louvamos o nome dEle, invocamos o nome dEle em nome de Yeshua. Por isso eu peço, Senhor, silêncio. Nós estamos ainda na presença do nosso Deus. Nós estamos na Parashá, como o Ricardo disse, Berukotai. Essa palavra em hebraico significa em minhas leis. É a 34ª porção semanal do ano de 5.782. Interessante, eu gosto de falar um pouco dessa Parashá, porque batem tanto na lei de Deus, né, hoje, que quando eu tenho oportunidade de falar sobre a lei de Deus, eu quero falar. Essa Parashá vai de Levítico 26:3 a 27:34. A Haftará, que é a porção dos profetas que você leu em casa essa semana, é Jeremias 16:19 a 17:14. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 9:1 a 10:41, que nós comentamos ontem, uma parte, não todo, óbvio, mas foi uma boa porção ontem. Então, eu já tinha dito, o termo Berukotai significa de acordo com as minhas leis, ou em minhas leis. E esse termo foi tirado, extraído de Levítico 26, versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires. Andares nos meus mandamentos significa em hebraico, in Berukotai telehu. Bonitinho, né? E guardares os meus mandamentos, veet mitzvotai dishmoru. Bonitinho, né? É. Dishmeru. É. E os cumprir. Essa Parashá, gente, nos ensina uma das coisas mais importantes, presta atenção, mais importante para aqueles que se aproximam de Deus por meio de Yeshua. Ela ensina uma das coisas mais importantes, gente. E interessante que o homem gosta disso. O homem, às vezes, está na igreja, fala contra isso, mas o homem gosta do que a Bíblia está ensinando, a obediência. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você gosta que teu filho desobedeça ou obedeça? Pois é, nós gostamos que as pessoas nos obedeçam, claro. Ou seja, essa é uma Parashá que vai falar da obediência de nós que nos aproximamos de Deus por meio de Yeshua HaMashiach. A obediência é fruto da fé, sabia disso?
Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece, ainda que diga que creia. Porque lá em Tiago está escrito que a fé que abre porta de emprego e que cura enfermo, ressuscita morto, mas não me leva à obediência, essa fé não pode salvar, ela é morta em si mesmo. Está escrito. É porque ninguém lê Tiago, né? Tiago é meio difícil de ler, né? Só que fé é aquela que me leva a obedecer os mandamentos do Senhor. O que irá acontecer em sua vida, meu irmão, não depende da sua capacidade intelectual ou do seu esforço físico, mental, ou dos seus sonhos para a sua vida futura. A gente tem sonhos, não tem? Mas a realização deles não depende da sua vontade. Muitos, e ontem foi interessante, eu vou dizer por quê, muitos na igreja estimulam a você dizendo, não desista dos seus sonhos. Tem até cântico assim na igreja, não desista dos seus sonhos. Não é verdade? Não quer saber nem que sonho é esse, é um sonho justo, se não é justo. As pessoas ficam pensando que tudo que eu sonho é bom, e se eu não desistir, Deus vai realizar. Isso não é verdade, gente. Amém? A gente tem ouvido nas igrejas assim, persista sempre no que você acredita. Pô, mas o que você acredita? Você acha que o que você acredita está de acordo com aquilo que Deus ensina? A gente precisa ter muito cuidado. Não deixe que seus sonhos só fiquem na imaginação. Já ouvi isso. Faça algo bom hoje mesmo e realize seus sonhos. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu não vou desistir, mesmo que os céus fiquem furiosos. Ainda estou olhando para cima. Já ouviu isso? Pois é, isso está escrito num livro de autoajuda. E isso é ensinado hoje nas igrejas. Hoje teve um casal aqui ontem, que depois que terminou assim, a ministração da palavra, eles se levantaram e falaram assim, overdose de palavra. Aí eu pensei assim, poxa, eles estão achando ruim. Mas aí ele falou assim, não, mas não é de forma negativa, não. Porque a gente está na igreja e a gente escuta 90% de autoajuda e um pouquinho de palavra só. Está difícil de aturar. Foi isso que eles disseram para mim, pode perguntar a Nenel. Amém? Então, gente, autoajuda não é evangelho. Claro que não. Eles partem do princípio que todo sonho que o homem tem é bom. Quem disse que é? A gente devia partir do princípio que todo sonho é ruim, para depois a gente entender se é bom ou não, né? Mas não, já parte do princípio que sonhou é bom. Não é não, meu irmão, não é assim não. E você sabe que quem conhece a Deus sabe que não é. Essas frases eu encontrei em livro de autoajuda, são frases motivacionais. Tem gente confundindo estímulo motivacional com fé. São coisas completamente distintas. Não são nem parecidas. Fé é confiança inabalável em Deus e não confiança em que tenho capacidade de realizar sonhos, seja lá qual for. São coisas distintas. Fé é você crer no que você não vê, naquilo que é impossível de você fazer, mas possível de Deus fazer. Fé, no hebraico, é melhor entendido, é emuná, é confiança inabalável em Deus. Tem nada a ver com a ação motivacional do ser humano, nada, mas nada mesmo. Então as pessoas estão confundindo isso. Fé envolve Deus Todo-Poderoso. Ação motivacional envolve a força do homem. Ó, como é distinto. Completamente.
Isto, na realidade, é uma filosofia chamada humanista. O homem é o centro das coisas. Isso entrou na igreja. E a igreja está assim. E isso vai levar muitos para a morte. Porque a alma humana se agrada disso, de motivação. A alma humana gosta de se alegrar, mas a palavra de Deus diz uma coisa: melhor é o dia da tristeza do que o dia da alegria. É contrário ao estímulo motivacional do homem. Tem gente que pensa assim, poxa, mas eu não quero ficar triste, mas melhor o dia da tristeza. E você pode perceber que quando a gente está entristecido, a gente pensa melhor do que quando a gente está motivado, alegre, não é? É ou não é? A Bíblia não erra, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, aquele que nos criou, e ele sabe que melhor é o dia da tristeza do que o dia da alegria, o dia do luto do que dia de festa. Ele sabe que é melhor para nós. Nós, às vezes, reclamamos, o cara criou o seu filho, só deu tudo de bom para o filho, deu tudo, o filho hoje não presta. Sabe por quê? Viveu em tempo de alegria só, cresceu em alegria, faziam só a vontade dele. Ele dizia, meu pai é meu amigão, minha mãe também, tudo que eu peço eles dão. Depois que atinge a idade adulta, não se adapta em lugar nenhum, porque quando é criança é uma coisa, meu irmão, mas quando é adulto é outra, completamente diferente. Quando é pequenininho, chora, você fala, tadinho, dá para ele, que bonitinho, gente. A gente fala aí, mas depois que cresce, que fica adulto, ninguém suporta. Pois é. Tem gente confundindo fé com estímulo motivacional, que é uma filosofia humanista. Rafael, está errado eu motivar alguém? Não, mas não confunda isso com fé. Não confunda. São coisas completamente diferentes. Muito diferentes. Eu fico questionando como isso pode estar dentro da igreja hoje. Tem algo de muito errado, porque a igreja trocou a verdadeira fé pela motivação da alma humana. E pior, que fica todo mundo feliz e alegre na hora. Mas quando vai para a vida cotidiana, a coisa muda. Aí tem que correr de novo lá para ser motivado. Você já viu que as pessoas ficam assim, ó? É motivação, aí vai para a vida, a coisa está estreita, tchum. É motivação. Fé não. Fé não, fé é assim. Lembra de Abacuque? Abacuque viu amigo morto, Israel destruído, Jerusalém destruída. E o que ele falou? Ai, que coisa terrível. Ele falou isso? Isso é fé. Ainda que tenha essa destruição toda, meu irmão, olha o que ele fala, eu exultarei, eu terei gozo, eu terei alegria no Deus da minha salvação. Isso é fé. Não depende do que está acontecendo no exterior, não depende se eu tenho ou se não tenho, não depende de nada disso do ser humano. A confiança daquele homem era tão grande em Deus, que ainda que ele tenha chorado tudo aquilo que ele viu, que deve ter sido terrível, no fim, ele olhou e disse, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Não depende de salário baixo, não depende de salário alto, não depende de desemprego, de emprego, não depende nada disso. A fé, ela tem que estar plantada dentro do meu coração. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, porque é nela que tem. Rafael, mas eu quero ler o livro do fulano de tal. Meu irmão, lá não tem fé. Fé tem na palavra de Deus. Foi Deus que trouxe. É ali que eu vou absorver a fé. É ali que será semeada a semente da confiança em Deus. É na palavra. Parece que as pessoas desistiram da palavra.
Ah, não, a palavra é muito complicada, então eu preciso de um livro. Mas só que esse livro não vai semear a semente da fé no seu coração, porque só a Bíblia tem esse poder de semear fé no coração. Só. Como se sonhar e não desistir de nossos sonhos seja uma garantia de realizarmos. Não é, meu irmão, você pode sonhar a vida inteira, se Deus não quiser, você vai ficar sonhando, né? Vai ficar frustrado. Por isso que a gente tem que entender as Escrituras. Eu preciso entender quem é Deus. Deus sabe quem eu sou, mas eu não sei quem é Deus. Eu preciso conhecê-lo, ele precisa se revelar a mim. Porque quem virou as costas para Deus fomos nós. Não foi ele que virou as costas para nós. Diga de passagem, se Deus tivesse virado as costas para nós, nós nem existiríamos mais. Tá bom? Você nem ia acordar de manhã e falar, ah, o passarinho está cantando, que lindo. Não ia. Então, meu irmão, nós precisamos compreender a palavra. A garantia de realizar os nossos sonhos, se forem justos diante de Deus, obviamente, em nossas vidas, é através da obediência a Deus. Ouviu? Tem uma coisa que o ser humano faz. Filho, se você me obedecer, eu te dou isso. Hã? Pois é, nós não fazemos isso? Fazemos. Ah, não vou te dar não, porque você não me obedeceu. Quem já falou isso para filho? Eu já. Pois é. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Se eu quero a obediência do meu filho, o meu Pai Celestial quer a minha. É simples. Isso está escrito aqui na Paraxá, em Levítico 26, 3. Olha só o que está dizendo. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprir. Nós que somos pais novos, eu já não sou tão novo, né? Mas tem gente com um filhinho novo aqui. A gente começa a educar filho, a gente começa a dizer, filho, fica quieto, não é? Eu já vou te dar a mamadeira, fica quieto. Você não fala, chora mais que eu vou te dar a mamadeira. Você fala? Não, você fala, fica quieto, eu vou arrumar a comida para você. Fica quieto, eu vou te amamentar. Desde pequenininho a gente fala isso. Você está dizendo, obedece que eu vou te dar o que você está precisando. Obedece que eu vou te dar o que você está precisando. Fica quieto que eu vou te dar. Não fica ansioso. Deus fala a mesma coisa, porque andeis ansiosos. Yeshua falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que a mãe faz direto, o neném chora, primeiro ela atende, porque o neném não sabe falar. Mas quando o neném começa a ter entendimento, ela já começa a ensinar. É porque a gente não percebe, mas já começa a ensinar. Filho, não precisa chorar assim, eu vou te dar, não é? A gente não faz isso? Você está dizendo, não fica ansioso, filho, eu vou atender você. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu amo você, eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você sem água, eu não vou deixar você sem comida, eu vou vestir você, eu vou fazer até uma coisa que você não quer. Que é, mamãe? Banho. Não é? Até isso a gente faz. O filho não quer, mas é bom para o filho. É assim com Deus também. Às vezes Deus quer fazer uma coisa na sua vida, você vai achar horrível, mas depois você vai ver que é muito bom. Deus é Pai. Você quer ver o que vai acontecer se obedecermos? Olha só, é muita coisa. Levítico 26, de 4 a 12. Olha só o que Deus fala. Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Que coisa, hein? E a terra dará o seu produto. Mas, Rafael, não está seco aqui, não interessa. É Deus que manda na terra, meu irmão. A terra pode estar seca, você plantar e Deus dá a você e não dá aos outros. Eu vi um testemunho tremendo, eu não sei se é na Austrália
ou se é no Canadá. Da batata. Aquilo é verídico. É verídico. O filme é baseado no testemunho desse moço. Eu não sei se é da Austrália. África do Sul, perdão. É pertinho, né? Austrália, África do Sul. Só atravessar. Tudo, logo ali de Mineiro. Então, ele plantou batata numa terra seca, pegando incêndio, igual fica aqui naquele período, todo mundo zombando dele, só um empregado ajudou ele. Nem a esposa acreditava. É o quê? Angus. Aquele trabalhador ajudou ele, mas também o trabalhador olhava para cima e ficava meio desconfiado, mas ajudou. Ele ficava sentado naquele clima quente, seco, poeirento, esperando o dia para ver se a batata tinha brotado. Teve incêndio, teve uma série de coisas. Vale a pena ver o testemunho dele. E no dia da colheita, gente, ele deu tanto testemunho que a cidade inteira foi ver se ele ia colher batata. E esse empregado dele correu, cavou, tirou uma batata linda e gritou de lá. Aquilo foi tremendo, né, meu irmão? E aí a cidade toda veio ver, porque foi o único que produziu batata, porque ele obedeceu a Deus. Tem que obedecer. A terra dará o seu produto, não importa se seco, se molhado, não importa. E as árvores do campo darão os seus frutos. Olha aí, tudo fica direito. A debulha vos continuará até a vindima. Você vai colher tanto, você vai estar debulhando, você já vai plantar, mas ainda vai estar debulhando, vai colher, ainda vai estar com aquela colheita terminando, de tão grande que ela será. E a vindima até a semeadura. Aí, comerei o vosso pão a fartar. Fartar é o quê? Não vai fartar, vai ter muito. E habitarei seguro na vossa terra. Não vai precisar nem de segurança. Israel está seguro na sua terra? Então tem alguma coisa de errado, não tem? Hein? Por que Deus diz que se habitará seguro na terra? Nós estamos seguros aqui no Brasil? Opa, tem alguma coisa errada conosco também. Olha aí, Também darei paz à terra. A terra tem paz? E vos deitarei, e ninguém vos amedrontará. Olha só, cara. Você vai arrumar sua redinha ali no poste, amarrar na árvore no poste, vai dormir, ninguém vai te perturbar. Olha que coisa. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. Você não vai ter nem medo de cobra. E pela vossa terra não passará a espada. Se nós obedecermos, para nós isso acontece, meu irmão. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Então o exército pode ser até menor, que mesmo assim nós vamos ganhar. Já parou para pensar nisso, meu irmão? E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outros sim olharei para vós, e vos farei frutificar. Vai ter filho igual o Ricardo. Um montão logo. Ficou até com medo. Senti medo no negócio. E confirmarei o meu pacto convosco. Nós estamos em pacto com Deus. Se nós obedecermos, Ele confirmará o seu pacto conosco. E comerei da colheita velha por longo tempo guardada, até, afinal, a remover-te para dar lugar a uma nova. Olha que coisa tremenda. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós. E a minha alma... Deus tem alma.
Olha que coisa. E a minha alma não vos abominará. Deus não vai ter nojo da gente. Andarei no meio de vós. Opa, que coisa gostosa. E serei vosso Deus, e vós serei o meu. Meu irmão, eu acabei de ler a definição clara e completa do que é ser próspero. Amém? É isso que é ser próspero. Você precisa de mais alguma coisa? Ah, Rafael, eu preciso de carro. Na hora que você vender a colheita, você compra o carro. Não é verdade? Pois é, eu acabei de ler a definição completa de prosperidade, segurança, tranquilidade, colheita em abundância, alimento em abundância, entende? Filhos abençoados. Isso é... Não vai no dicionário, vai na Bíblia que você vai saber o que é. Tudo o que você precisa está aqui. Tá ou não está? Você pode olhar que está. Você não precisa de mais nada. Ah, eu quero um aviãozinho. Vende a colheita, meu irmão. Você vai comprar um aviãozinho, né? Ah, eu quero viajar. Ué, meu irmão, vende as batatas. Tem muita gente querendo comprar batata. Então, se você queria saber o que é prosperar, é isso aí. Olha só, eu até separei. Primeiro, chuva no tempo certo. Olha que coisa. Nem de mais, nem de menos. Nada de temporal, nem temporada de furacão. Estados Unidos tem temporada de furacão, né? Tem coisa errada lá. E a terra dará seu produto. Plantou, colheu. Não vai ter praga. Olha que coisa, não precisa nem botar veneno. As árvores do campo darão seu fruto. Você vai comer manga, laranja, me chama, tangerina, tudo à vontade. Você ainda estará extraindo o grão da colheita anterior, mas já estará fazendo a colheita nova. Você vai até falar, Rafael, dá para botar um pouquinho na sua casa? Dá, irmão, pode mandar. Posso comer um pouco? Você pode, irmão. Estou andando para você comer mesmo. Estará fazendo a nova semeadura. Comerei pão a fartar. Terá segurança na vossa terra. Darei paz na terra e vós deitarei e ninguém vos amedrontará. Você vai dormir na rede ali fora tranquilo. Nem o morcego vai dar rasante. O morcego não fica dando rasante? Nem o morcego vai dar rasante. Nem o mosquito. Nem mosquito é terrível. Nem mosquito, vai ficar tranquilo. Vai desaparecer da terra os animais nocivos, aí mosquito. Os caras vão estar jogando detefon e você, por que esses caras estão jogando detefon? Aqui na minha terra não tem mosquito. Maravilha, hein? Você quer? Amém, eu também. E não terá guerra. Nenhum animal venenoso, nem mosquito transmissor da dengue, nem da chikungunya. Nem aquele negócio, você dorme, aquele negócio, você acaba apanhando e não mata o bicho, né? Acorda, não é? Deus que vai perseguir os seus inimigos, você não vai nem preocupar com o exército também. Perseguirei os vossos inimigos e eles cairão em espada diante de vós. Sob o ponto de vista humano, Deus lhe fará forte, robusto, saudável. Plano de saúde nem vai precisar. 5 de vós perseguirão 100 dele. 5 perseguindo 100, meu irmão. Você vai ficar parrudo, hein? E 100 de vós perseguirão a 10.000. É só você pensar, meu exército vai ser pequenininho. Porque 5 persegue 100, você imagina? Tem 200 soldados, eu levo 10. Só para não cansar os 5. Deu para entender, meu irmão? Como Deus é tremendo? Mas mais importante de tudo é que Deus andará no meio de nós. Não precisamos de mais nada, meu irmão. Não inventa que não precisa. Meu irmão, não preciso continuar nem falando, porque já vimos que isso é verdadeiramente ser próspero. Deus tem poder para realizar isso em nossas vidas hoje.
O problema é que temos uma dificuldade muito grande de obedecer. Temos ou não temos? Muito difícil. Não, isso é muito difícil, não, eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus está falando, meu filho, me obedece, espera. Tem aquele, estou no Salmo 40, a pessoa está irritada, esperei com paciência no Senhor. Na verdade, está irritado, não é? Mas a gente precisa ter o exercício do aprendizado a obedecer a Deus. É obedecer, viver a palavra é obedecer, ué. A grande dificuldade do ser humano em obedecer começou lá no Jardim do Éden, nós herdamos isso de Adão. Quando Adão e Eva, mesmo tendo sido orientados por Deus, escolheram fazer a sua própria vontade. Meu irmão, o maior inimigo do homem é a vontade dele. Sabia disso? Tem gente que fala, o diabo isso, o diabo, e Yeshua nos deu autoridade sobre todos os demônios. Não tem nem hierarquia, meu irmão. Pode ser a maior patente, a menor patente, o Senhor nos deu autoridade sobre eles. Mas sobre a tua vontade, meu irmão, nem fuzil derruba. É terrível quando o homem inventa de fazer uma coisa. A gente é terrível, meu irmão. Só depois, se a gente cair no buraco, aí é que a gente para pensar. Por isso que melhor o dia da tristeza do que da alegria, meu irmão. Aí a gente, opa. Aí dá ouvido, aí telefona, pastor, ora por mim, porque deu tudo errado, mas foi Deus. Aí o Deus é culpado. É assim que a gente vê. A desobediência deu origem, meu irmão, ao pecado. Nós estamos no estado que estamos. As mulheres estão gastando dinheiro com pintar cabelo, com esticar a pele, com não sei o que, fazer exercício na face, por causa da nossa desobediência lá atrás. Quando a gente se olha no espelho e vê, caramba, o negócio está ficando estreito para mim. Aí fica lá no espelho, puxa daqui. Tem gente que procura, cadê aquele cabelo todo? Perdi. Ficou nos travesseiros, dorme, levanta, caramba, cheio de cabelo, o que é isso? É da minha esposa. Só que a gente, um dia olha, né? Cadê aquela cabeleira toda? Já era. Tem gente que olha pra gente e pensa que a gente nunca teve cabelo, não é? Pensa, não pensa? Conheceu a gente careca, né? Esse cara nunca teve cabelo na vida. Não é? É difícil até imaginar esse pessoal careca com cabelo. Eu não consigo imaginar. Com respeito, com respeito. Então, assim, quando deixamos de obedecer os princípios da lei de Deus, o pecado se estabelece em nossa vida. É isso que acontece. Não tem filosofia nisso. Se eu desobedeço a Deus, o pecado se estabelece em mim. Não adianta você dizer, eu não aceito. Vai estabelecer. Amém? Porque isso foi gerado lá atrás. O pecado se estabelece em nossa vida, trazendo consequências ruins e danosas. Se não for confessado e abandonado, vai gerar a morte física e, consequentemente, a morte espiritual, como está escrito em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. A obediência é a vida eterna. A desobediência é a morte eterna. Não sei se você sabe quantas mortes tem na criação, né? Tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Rafael, qual é a pior dela? Todas. Você gosta de morrer fisicamente? Quem gosta, hein? Se o anjo da morte viesse aqui e falar, quem quer morrer? Sai todo mundo correndo, né? Então nós não gostamos, a morte é inimiga do homem, não importa se morte espiritual. Agora, a morte eterna é obviamente a pior, não é de todas elas. Não é? Porque aí você vai morrer eternamente.
Hã? Passou. Morreu espiritualmente, se suicidou fisicamente e está morto eternamente. Rafael, mas a morte eternamente é boa que você não vê mais nada. Ledo engano. Aí é que a coisa vai começar. Amém, meu irmão? Tem que conhecer a Bíblia mais. Então, precisamos entender a importância da obediência a Deus, pois se formos obedientes, desfrutaremos do melhor dessa terra. Presta atenção na resposta que o profeta Samuel deu ao rei Saul, lá em 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à voz dele? A voz do Senhor que está escrito, né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Olha que coisa, gente. E é necessário a gordura de carneiro, e é necessário o sacrifício. Yeshua não morreu por nós? É necessário. Mas Deus se agrada daquele que o obedece. Ele tem prazer se nós obedecemos a ele. Yeshua também fala sobre isso em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a sua oferta. Ele quer a oferta sua, mas ele quer primeiro que se obedeça o que ele manda fazer. Oferta ou sacrifício sem obediência não tem valor diante de Deus. Suas orações, jejum ou culto a Deus sem obediência, para Deus não tem valor nenhum. Às vezes você canta bonito, às vezes você fala bonito, às vezes você dança bonito, às vezes você pula, bate palma, mas na sua vida, no geral, você desobedece a Deus. Então, tudo isso que você está fazendo, para Deus não tem valor. Porque essas coisas só terão valor se você obedecer a Deus na sua vida cotidiana. Muitos hoje na igreja de Yeshua dizem: a lei acabou. E eu já vi uma coisa interessante, tem gente que pergunta como obedecer a Deus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Sabe por que a pessoa não sabe? Porque obedecer a Deus é obedecer o mandamento dele. Se não tem mandamento, eu vou obedecer o quê? Aí a pessoa diz assim: eu vou esperar Deus falar comigo para eu obedecer. Deus já falou o que ele quer que você faça. Obedeça os seus mandamentos. Então, muitos dizem: a lei acabou, ou a lei é só para os judeus, ou estamos na graça, por isso não obedecemos a lei mais, porque Yeshua matou a lei na cruz. Quem já ouviu isso? E onde é que está escrito isso? Quer saber onde é que está escrito? Nem na minha. Será que a gente arrancou alguma página? Pois é, porque... Enquanto Yeshua continua dizendo, os homens vão dizendo isso, que Jesus matou a lei na cruz, que a lei acabou porque Jesus cumpriu a lei por nós, não é assim? A lei é só para judeu e etc. Mas olha o que Yeshua fica falando. Mateus 5, 17 e 20. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Quando você acorda de manhã, você vê o quê? Ué, então não passou. Concorda? É até que o céu e a terra passem. De modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio. Ué, se eu saio de manhã, eu vejo o céu e eu piso na terra, é porque a lei de Deus, então, não caiu, continua vigorando. Até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu pergunto a você, o que é ser grande no reino dos céus?
O que é ser pequeno no reino dos céus? Você sabe? Hã? Quem sabe? Quem sabe? Eu não sei. Agora, será que é bom ser pequeno no reino do céu? Não sei. Pode ser que não. Porque é uma espécie de punição ser pequeno no reino. E é uma espécie de bênção ser grande no reino dos céus. Ou seja, existem mandamentos que eu não perderei a salvação, mas eu vou ser chamado pequeno no reino dos céus. Olha que coisa. Por que Yeshua falou será chamado? Se eu estiver na rua, você me vê, você faz o quê? Me chama, né? Chama alto ou chama baixo? Hã? É mais ou menos. É mais ou menos. Mas, por exemplo, se eu estiver na rua, longe, andando rápido, o que você faz? Você grita, né? Você chama. Rafael! Aí todo mundo faz o quê? Ouve e olha. Então, isso aqui está dizendo que publicamente você será conhecido no reino do céu como pequeno. Eita! Eita! Eu também disse, quando eu entendi, eu falei, eita, que coisa estranha esse negócio. Não deve ser bom. Não perde a salvação, mas vai ser conhecido como pequeno, gente. Isso é uma espécie de punição. Você não perdeu a salvação, porque existem mandamentos que a gente descumpre, que... Não estou dizendo para vocês procurar esses mandamentos, não, viu, meu irmão? Que são pequenos, que às vezes você não ignora, você não vai ser chamado, você não vai perder a salvação, mas você vai ser chamado pequeno no reino dos céus. E se nós cumprirmos até esses pequenos, é cumprir e ensinar, nem ensinar para cumprir, é cumprir e ensinar até os menores, nós seremos chamados grande. Nós teremos fama no reino dos céus. Quando alguém chamar você, vai todo mundo querer, não, conheço, deixa eu ficar do lado. Tem isso no reino dos céus. Está escrito aqui, Yeshua falou. Ou você acha que Yeshua está falando o quê aqui? Hein? Olha lá, porém, quem os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Resta saber o que é pequeno no reino dos céus e o que é grande no reino dos céus. E nós não sabemos isso. Então, cuidado. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder, sabe o que é exceder aqui? Que sentido tem? Que se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? Eles conheciam, os escribas conheciam a Torá, a lei de Deus, e os fariseus ensinavam a lei de Deus. Só que não cumpriam. O Senhor está dizendo que a minha justiça tem que ser maior que a deles. Se eu sei e ensino, estou igual. Agora, se eu cumpro, a minha justiça foi maior do que a dos escribas e fariseus. Aí, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O parâmetro é o fariseu, gente. Você tem que olhar os fariseus, por isso tem que conhecer o que o fariseu fazia, os escribas. Porque o parâmetro para entrar no reino dos céus são os escribas e fariseus. Se eu tiver igual a eles, eu não entro. Se a minha justiça for maior que a deles, aí eu entro. Então você tem que saber o que eles faziam para ver se você está fazendo a mesma coisa. Porque se você estiver fazendo a mesma coisa, tu não vai entrar no reino dos céus. Mas, Rafael, eu bato palma tão gostoso, eu sinto a presença de Deus. Eu sei, meu irmão, mas tu não vai entrar no reino dos céus. É isso que Yeshua está falando aqui. E Paulo, o apóstolo Paulo, afirma em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, de forma nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quantas pessoas já me perguntaram, como que eu vou obedecer a Deus? Está aí. Pelo mandamento de Deus. Deus falou, perdoa, a pessoa não perdoa. Deus falou, não come cobra. O que tem? Jesus santificou todos os alimentos. Come cobra, come rato, come porco, come tudo. Barata, morcego.
bebe sangue. Bebe sangue. Não, mas Jesus morreu no madeiro. É. Veja o que está escrito em Provérbios 28:4. Os que abandonam a lei louvam os inimigos. Abre lá, Provérbios 28, versículo 4. Os que abandonam a lei louvam os inimigos, os ímpios. Perdão, eu falei inimigos ímpios. O ímpio é aquele que não obedece a Deus. Então, se eu não obedeço o mandamento de Deus, eu estou dando louvores a quem desobedece. É isso que o provérbio está falando. Mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Quando a gente está obedecendo o mandamento de Deus, nós estamos lutando contra aqueles que não obedecem. Leu aí? Tem gente me olhando de cara espantada, mas é isso que está escrito aí. Ó, Provérbios 28, Provérbios 28 é bom ler, hein? Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha que coisa. Até a sua oração. Meu irmão, às vezes tem pessoa que jejua a hora, Deus não responde. Já viu isso? Hein? Aí você avalia a vida dela para ver se ela obedece o mandamento de Deus. Não, irmão, o mandamento acabou. Então você vai continuar jejuando e orando. Porque Deus está dizendo, aqueles que abandonam a sua lei, até a sua oração é abominável. Deus responde a coisa abominável? Então pronto. Yeshua mesmo diz em Lucas 6,46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Todo mundo chama Yeshua de Senhor, gente. Até os demônios. Agora, não adianta você chamar ele de Senhor se você não obedece o que ele manda fazer. Ele mandou desobedecer o mandamento de Deus? Nem Paulo, como a igreja fala. Nenhum dos dois. Aprendemos com Yeshua que não adianta chamá-lo nos momentos difíceis e acharmos que ele é nosso Senhor se não obedecemos. Aí, quando entra em crise, aí grita, né? Aí pede oração, jejum. Às vezes, meu irmão, você está jejuando e orando por pessoa desobediente. Deus não se agrada disso não, sabia? Hein? Você sabia disso? Quer um exemplo? Samuel era profeta de Deus? Aprovado por Deus? Pois é. E aí, o que ele fez? Orou por quem? Ele amava Saul, era amigão de Saul, comia com Saul, viu Saul, ele que ungiu Saul como rei. Então ele tinha um amor por Saul. Mas Saul desobedecia a palavra de Deus. E ele foi clamar por Saul. E o que Deus falou? Não te ouvirei. Então, às vezes, você está perdendo seu tempo precioso, orando por pessoas desobedientes à palavra de Deus. Deus não vai ouvir, ele falou, não te ouvirei, Samuel. Eu não vou atender, você pode jejuar, você pode orar de madrugada. Deus amava Samuel, mas Deus foi claro com ele. Não ore por ele. E o que Samuel fez? Parou de orar. Parou de orar. A igreja não tem sabedoria para essas coisas. Pediu para orar, ora. Meu irmão, cuidado, você sabe como é que essa pessoa está? Você sabe se essa pessoa está em desobediência? Você tem que tomar cuidado com isso, meu irmão. Eu já tive experiência com isso. Pessoas me pedindo para orar por uma moça, porque o marido dela foi embora. Eu falei, gente, eu não gosto, eu não conheço a pessoa, não sei qual o problema. Não, faz isso, por favor, por mim. Eu falei, então manda ela lá. Eu estava dando aula numa igreja, eu falei, manda lá a tal hora. Ela foi. Grávida, com o neném na mão. Espírito de Deus não deixa a gente enganado não, meu irmão. Eu olhei para ela assim, sabe o que veio no meu coração? Pergunta para ela.
de quem são os pais dessa criança. Eu nem conhecia a moça. Aí eu olhei e falei assim, o pai dessa criança que está na sua barriga, olha, um neném assim, pequenininho, nem andava direito. O pai dessa criança que está na sua barriga é o mesmo pai dessa criança que está carregando na mão? Ela falou, não. Eu falei, não? Essa criança aí tem um espaço de quê? De 1 ano, 9 meses? 1 ano, eu acho, diferença. Eu falei, não é? E esse marido seu que foi embora? Você é casada com ele? Não. Eu falei, como é que você está pedindo para orar pelo seu marido que foi embora? Eu posso orar por você para te libertar dessa prostituição, você quer? Ela falou, não. Eu falei, também não vou orar por você. Você acredita nisso? Pois é. Agora, Samuel é um homem de Deus, meu irmão. Se compadeceu de Saul, amava Saul, era amigo de Saul. E, no entanto, Deus falou, não ore por ele, porque eu não vou te ouvir. Suponhamos que Samuel insistisse, não ia adiantar nada, ia perder o tempo dele, e ia desobedecer a Deus também. Então a gente acaba errando e trazendo até problema para nós mesmos. Ó, estou eu nessa sala aqui, Deus é testemunho, jejuando e orando com um rapaz que estava com AIDS. Nessa sala aqui, ó, jejuando e orando com ele. Jejuando, orando. Ele comprou Bíblia, a Bíblia dele era mais suja que a minha, de tanto que ele lia. Ia para culto todo dia, e eu comecei, Senhor, poxa, por que o senhor não cura o rapaz? É tão bonzinho, Senhor. Se converteu ao Senhor, está se dedicando à sua vida, tem misericórdia. Deus não falava nada. Eu comecei com Deus, né? Pô, Deus, qual é, cara? Pô, não estou entendendo, nós estamos jejuando, estamos orando, o menino se arrependeu, o menino é bonzinho, o menino está fazendo isso, e ele com aquela cara de peixe morto para mim, eu falei, tadinho dele, oh, coitadinho. Eu chorei por ele, meu irmão, estou falando. Eu chorei, chegava aqui triste e magro, porque a doença ela é muito dura. Ele chegava, eu chorava, cara, eu queria ver um menino curado. E Deus não me fala nada. Meu irmão, olha só, agradece a Deus, sabe? Porque Deus é misericordioso. Eu já estava entrando num conflito com Deus. Deus ficou quieto. Aí estou eu voltando da faculdade. Eu estudei lá na Gávea, então tinha um ponto final lá. Eu entrava no ônibus, sentava no banco mais alto lá atrás, porque minha perna é comprida, para eu dormir, porque eu só saltava aqui, e aquele ônibus dava a volta no Rio inteiro, né? Lembra? Era terrível aquele ônibus. Eu dormia de sonhar naquele ônibus. Aí estou lá dormindo no ônibus. Eu não acordava, gente, de maneira nenhuma. Se alguém quisesse me roubar, me roubava, porque eu dormia legal naquele ônibus. Aí, nós estamos no aterro ali, quando o ônibus chega perto do aeroporto, que ele faz uma curva assim, a minha cabeça fez tum no vidro e eu acordei. É Deus, né? Deus falou, seu cabeçudo, acorda aí. Aí eu acordei. Aí o ônibus está fazendo a curva assim, logo que termina a curva, tinha, não sei se ainda tem, casa de massagem. Vocês lembram disso? Ali perto do aeroporto do Rio. Vocês não pegaram, não? Aí eu bati a cabeça, acordei e fiquei acompanhando assim. Gente, só Deus. Quando eu estou virando assim, quem está entrando na casa de massagem? O próprio. Eu falei, Senhor, pedi perdão a Deus. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu não sabia disso, chorei nos pés do Senhor, meu irmão. Pedi perdão, agradeci a Ele. No outro dia chega ele, vamos para o jejum. Chegou, tocou aqui, todo com cara de coitado. Eu falei assim, olha só, não vou falar o nome não, tá, gente? Eu não oro mais por você. Por quê? Eu falei, olha só, cara, Deus me mostrou você entrando na casa de massagem no Rio, ali perto do aeroporto, ontem a tal hora, eu marquei até a hora. Ele desabou, como é que eu vou conseguir ficar sem ter vida sexual, não sei o quê. Eu falei, pois é, você não venha mais aqui, que eu não oro mais por você.
Isso não é brinquedo, meu irmão. Deus não é Deus de brincadeira. Você não pode estar pegando coisa que você acaba, o diabo colocando no teu coração coisa errada, você acaba pecando contra Deus por causa da pessoa. Eu estava indo para isso. Por isso que eu digo que foi misericórdia de Deus com a minha vida, porque eu já estava entrando em conflito, porque eu estava questionando por que Deus não cura ele, se ele vai no culto, se ele vai... Ele lê a Bíblia, que ele jejua, ele ora, ele se converteu, Senhor. Ele já estava entrando, sabe, naquele problema. O diabo estava plantando no meu coração uma rejeição a Deus, meu irmão. Isso é muito sério. Usando aquela figura. Nunca mais aceitei ele aqui em casa. Nunca mais. Então, meu irmão, sirva de testemunho e de exemplo. Não é por todo mundo que você vai orar. Você tem que tomar cuidado. Tem muita gente aqui na igreja agora que chega a pessoa e impõe mão. Cuidado com isso, meu irmão. A Bíblia fala, não vá impor a mão sobre a cabeça de ninguém. Tu não sabe quem é. A Bíblia está falando para não fazer, não faça. Bota a mão no ombro, sei lá, no braço. Ou não bota a mão também. Ora, porque Deus tem poder para fazer sem colocar a mão nenhuma. Se Deus está falando, não vá impor a mão precipitadamente sobre ninguém, não faça. Amém? Não faça. Aprendemos com Yeshua que não adianta chamá-lo de Senhor, não é? Pedro e os outros apóstolos entenderam bem a obediência a Deus quando declararam lá em Atos, olha que coisa tremenda, 5:29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Você está ousado a esse ponto? Importa obedecer a Deus do que aos homens? Hein, meu irmão? Não importa que homem seja, importa obedecer a Deus. Enquanto o próprio Yeshua, o Filho de Deus, diz, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, um só i ou um só tio, até que tudo se cumpra. E muitos dentro da igreja estão obedecendo a ensinamentos e preceitos de homens, dizendo que a lei de Deus acabou. Mas está escrito, importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens estão dizendo que a lei de Deus acabou, mas a lei de Deus não acabou, porque o Filho de Deus disse isso. Se Yeshua tivesse dito, a partir de agora acabou a lei, amém. Mas ele não disse isso. Acontecendo exatamente o que Yeshua repetiu em Mateus 15, de 9 a 10. E assim eles invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ele chama eles, sabe de quê? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens e não de Deus. Aonde está escrito que a lei acabou? Então isso é preceito de homens. Então em vão eles adoram a Deus. Ah, Rafael, mas eu acho lindo. Você acha lindo, meu irmão, mas não é para você achar lindo, é para Deus achar lindo, porque eu posso achar lindo e ninguém vai ser salvo. Entende isso? Não é porque você acha bonito, é porque Deus acha, é porque Deus recebe, não é porque o homem recebe. Show é bonito, é ou não é? Show é, ué. Não pode fazer um show lá, uma banda bonita, sei lá, jogar uns fogos bonitos, não é? Botar a bola de boate com aquelas luzinhas todas, pinta tudo de preto, depois joga, como é que chama? Gelo seco, aí o pastor joga luz nele, lindo! Não é bonito? Uma fumacinha. É bonito, você vai dizer, é bonito, mas não salva. Não é porque eu acho bonito que está certo. Deu para entender, gente? Pois é. Igreja é para agradar a Deus, não agradar o homem. Você pode ter certeza, quando a pessoa começa a falar da verdade, agrada poucos. Não agrada muita gente. Quando enche estádio, 3.000 pessoas, não sei o quê, preocupa, meu irmão. Preocupa porque
porque está agradando muita gente. Yeshua não agradou? Agradou? Nunca vi Yeshua juntar o estádio Maracanã inteiro cheio e todo mundo, Yeshua, Yeshua. Nunca vi isso. Yeshua, inclusive, era rejeitado, em vez de ser acolhido, né? As pessoas queriam que ele fosse embora, porque ele delatava o pecado. Está errado! Aí o pessoal, não está errado, ele que está errado. Tanto é que mataram ele. Então, meu irmão, você precisa tomar cuidado. Os homens estão desprezando a lei de Deus. Não é à toa que nessa paraxá Deus diz em Levítico 26, 14 e 15, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos. Está vendo aí, desprezar? Você já percebeu que quando você chega na igreja e fala que a lei não acabou, existem pessoas que defendem que a lei acabou com um rigor e com uma violência grande? Já percebeu? Isso são os desprezadores. Eles desprezam a lei de Deus. Briga, eles desprezam. Eles são pregadores do caos. Todos eles. Sem medo de errar, gente. Sem medo de errar. Ah, mas ele orou em línguas. Ah, é? Você vai ver. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Acabou a lei, preceito de homem. E assim de gente absorvendo isso. Os homens estão desprezando a lei de Deus. Não é à toa que na parábola Deus condena. Em Levítico, Deus condena. Levítico 26, de 14 a 15. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprai todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto. Se você não cumpre, você viola pacto. Todo pacto tem lei. Todo. Não existe pacto sem lei. E a nova, o Berit Hadashah, a nova aliança, tem lei também. No anúncio, nós vemos que Deus fala que escreverá os seus mandamentos em nossos corações. Ou seja, se não obedecer, você quer saber o que acontece? Se obedecer, você já ouviu, né? Então agora vamos ouvir se você não obedecer. Levítico 26, 16 a 26. Então eu, com efeito, vos farei isto. É Deus que vai fazer. Não é o diabo, é Deus. Então eu, com efeito, vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tisica e a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Em vão semearei a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. É Deus que vai fazer. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odiarem dominarão sobre vós. O que aconteceu com Israel, gente? E fugireis, sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda com isso me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão seus frutos. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão a pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos.
Se nem ainda com isso quiserdes voltar a mim, mas continuar a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto. Todo pacto quebrado tem que haver o quê? Vingança. E vos aglomerarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso, e comerei, mas não vos fartareis. Quer ver isso? Estuda a história de Israel, que você vai ver. Porque Israel quebrou o pacto. E você acha, com aqueles que estão de pacto quebrado dentro da igreja, não acontece? Você acha que Deus fala ou escreve coisa à toa? Só isso já basta para entendermos que desobedecer a Deus não é uma coisa muito inteligente. E o que nós acabamos de ler nem é o pior. Sabia disso? Tem má notícia. Nem é o pior que pode acontecer se desobedecermos a Deus. O pior foi revelado por Yeshua, meu irmão, que é perder a vida eterna. Porque você ficou preocupado com o pão que faltou, com a laranja que estragou, não é? Com o inimigo que te perseguiu, mas você esqueceu que tem uma vida eterna aí. E que se você quebrar esse pacto, você vai perder a vida eterna. Isso é pior. Mateus 7, 21 a 23. Agora presta atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Quem é que profetiza no nome de Yeshua? É o mundo? É a igreja. Para profetizar eu tenho que ter o Espírito de Deus? Sim, muito bom, vocês são inteligentes. Pois é, nota 10. Nota 4, para não ficar metido. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio. Só quem expulsa demônio é quem recebeu a autoridade de Yeshua. E em teu nome não fizemos muitos milagres. É tudo no nome de Yeshua. Agora, olha o que Yeshua vai falar. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Só que você não sabe o que é iniquidade, né? A quem Yeshua está dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não é? Ao ímpio ou à igreja? A igreja. Iniquidade, meu irmão, vem do grego anomos, que significa os que não obedecem mandamento. E estes não herdarão o reino dos céus. Pois Yeshua os dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que não obedeceram o mandamento do Pai. Sendo assim, quero te incentivar a ser um crente que vive em obediência a Deus por meio de toda a sua palavra, que são palavras de vida eterna. Nenhuma pessoa, ou nenhuma religião, ou nenhum homem inteligente ou culto, seja lá como você veja, pode substituir as palavras encontradas dentro da Bíblia. Ninguém pode. Pode ser judeu, ou pode ser gentil, inteligente, culto, médico, doutor, engenheiro, sei lá, filósofo. Ninguém pode mexer nela. Yeshua disse em João 8, 31 e 32, dizia, pois, Yeshua aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos pensam que só expulsando demônios as pessoas estão libertas, mas isso não é verdade. Só isso não basta.
E Yeshua diz que é necessário conhecer a verdade, pois ela é que fato liberta os cativos do pecado. Muitos na igreja estão cativos, presos, decepcionados, tristes, porque obedecem preceitos de homens e não a verdade de Deus, que de fato os libertará. Muitos vivem dentro da igreja de Yeshua, colocando em sua vida prioridade segundo o que acham. Mas Yeshua nos ensina em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Procuremos aprender a obediência a Deus, não tome as suas próprias decisões, não coloque prioridade na sua vida segundo o que você acha, mas ouve o que Deus tem para dizer a você. E para finalizarmos, veja o que a Bíblia diz sobre a obediência a Deus nos profetas, lá em Isaías 1, de 19 a 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. E também no Berit e Hadashá, em Gálatas 5,7, correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Shabbat Shalom.